Olá, boa noite. Começa mais uma edição do programa que debate o agronegócio de segunda a sexta-feira, aqui para você, nosso querido e nossa querida telespectadores, no canal AgroPlus. É o Agrodebate que a partir de agora traz para você uma hora de informações de relevância para o agronegócio, aquelas informações que vêm com análises, com projeções, muitas vezes críticas, né? De algumas análises aí que já aconteceram, mas enfim, a gente traz aqui informações de relevância. Quer ver só o que a gente vai discutir hoje no programa? A gente vai falar sobre Estados Unidos e Brasil, já que depois dessa guerra tarifária, que ainda não acabou, os Estados Unidos agora acusam o Brasil e outros dois países de adotar práticas, segundo eles, desleais contra os seus produtos agrícolas. Isso tudo vem depois que o Brasil começou a vender um pouco mais de suas commodities para a China, começa a ganhar mais espaço dentro do mercado chinês, depois dessa escalada tarifária envolvendo os Estados Unidos e também a China. Mas e aí, será que a culpa é do Brasil ou será que a culpa é do próprio Estados Unidos, do Donald Trump, de ter colocado tarifas que fizeram a China buscar outros parceiros comerciais? E aí, qual é a tua opinião de casa? A gente quer saber a opinião aqui também dos nossos comentaristas. Hoje a gente debate sobre esse assunto e também, em meio a esses comentários todos, a própria China também afirmou que deve sobreviver sem as commodities dos Estados Unidos, além de anunciar novos estímulos econômicos. A gente sempre falou por aqui, né, que a China é uma grande inteligente, ela é muito inteligente no mercado, muito inteligente nos negócios, já que são anos e anos e anos nessas tratativas, portanto a gente não está falando de gente que não sabe negociar, não. No programa de hoje também a gente fala sobre os empregos na cadeia da soja, que caíram no ano de 2024. Segundo informações, essa queda está diretamente ligada à quebra da safra 23-24, mas em contrapartida a agroindústria avança. É um avanço aí de 20% nas vagas de emprego, né? Nas pessoas empregadas na agroindústria. O que a gente vai tentar entender, o que nós vamos discutir é se essa queda na soja e aumento na agroindústria, o que é que está acontecendo na verdade? É uma troca de vagas de emprego ou a cadeia da soja está perdendo muitos funcionários? Isso é ruim? Vamos tentar entender como que de um lado está caindo, do outro lado está elevando. O que é que está acontecendo? Vamos juntos entender isso aqui. E olha só que notícia interessante essa, que envolve muito tecnologia. Você que gosta disso, de tecnologia, vai gostar dessa informação aqui, ó. Tem um método em uma tese de doutorado que descobriu como identificar adulteração em cafés. Já pensou? Você já ouviu falar de café fake? Você de casa. E com esse aumento nos preços do café aí, não é arriscado que estejam te vendendo gato por lebre? Pois é. Sabe como que essa identificação acontece? Com um celular, como o meu, como o seu aí na sua casa, e um dispositivo fabricado através de uma impressora 3D. Esse é o verdadeiro suco da tecnologia. É sobre estes e outros assuntos que nós vamos debater no programa de hoje. Quem está comigo hoje é ela que traz o seu olhar muito bem avaliado, muito bem apurado sobre o agronegócio. Ela é especialista em agronegócios e eu estava com saudade dela. Daiane Kirneves chega aqui comigo para mais um programa e dentre tantas as informações, eu quero te perguntar uma coisa: tá caro o café aí contigo ou tá baratinho por aí? Boa noite, Jossam. Boa noite a você, telespectador. Aqui para mim tá bem salgado. Apesar do café ser doce ou sem açúcar, ele tem uma tendência a estar bem salgado no bolso do consumidor, né?
Tá amargo, esse café tá muito amargo, é isso sim. A gente vai tentar discutir, Daiane, e vamos juntos, né, hoje eu e você, tentar entender um pouquinho dessa nova tecnologia e como que a tecnologia vem trazendo benefícios ao agronegócio e, no final das contas, para nós consumidores. Já pensou receber em casa gato por lebre? Eu já ouvi falar também de cafés aí que tem até soja no meio. Soja e tantas outras coisas, né, Jossam? Folha, galhos e algumas outras substâncias que têm sido incluídas no nosso café. Então, estes são os principais assuntos a serem debatidos hoje. A nossa bancada digital está formada. Essa dupla de dois vai debater hoje o agronegócio e eu faço convite para o nosso telespectador também. Vamos juntos debater o agronegócio? Daiane Kirnev, especialista em agronegócios, minha amiga. A gente começa falando hoje sobre os Estados Unidos que vieram com uma acusação ao Brasil e também Argentina e Reino Unido. Segundo a notícia divulgada no Estadão, a secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins, afirmou ontem, domingo, que o governo americano trabalha para ampliar a presença dos produtos agrícolas do país em novos mercados, enquanto ela enfrenta essas dificuldades com a China, que, convenhamos, foi criada por eles mesmos. Em entrevista ao programa State of the Union da CNN, a secretária citou diretamente o Brasil e a Argentina como países que avançaram no fornecimento de grãos e carnes para o mercado chinês diante da redução das compras dos produtos norte-americanos. E aí eu me pergunto, eles colocaram a China, Daiane, nessa situação. A China precisa se manter. Inclusive, daqui a pouco tem um segundo assunto que a gente vai comentar. A própria China já disse que vai sobreviver sem as commodities dos Estados Unidos, mas ela vai precisar de commodities de outro lugar. A exemplo do Brasil. Agora, vir chamar ou considerar que essa é uma concorrência desleal, né? Práticas desleais brasileiras, já não é um excesso, na sua opinião? Porque, para mim, o que está aparecendo é que eles estão chorando o leite derramado. Sim, Jossam, é um excesso falar que o Brasil, o Reino Unido, a Argentina está agindo de forma desleal. Haja vista ser oportunidades do mercado, né? Nós estamos aí com uma demanda aquecida chinesa em buscar produtos alternativamente aos Estados Unidos, né? Porque na própria matéria, na outra matéria, eles falam que essa demanda alimentar hoje, na perspectiva chinesa, é altamente fácil ser substituído, porque ainda tem muitos países que têm esse estoque à disposição de venda, não são produtos que são exclusivos dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, o que eles consideram barreiras desleais também com a mercadoria dos Estados Unidos, que quando vem ao Brasil ela passa por tarifas, né, por taxas tarifárias, e também outro critério que eles falam que é desleal são as barreiras sanitárias. Ora vejamos, nós aqui brasileiros temos um rigor com os produtos, principalmente com produtos de origem animal, né, vegetal também, mas mais ainda com relação aos produtos de origem animal. Mas essa barreira, ela é feita no próprio país primeiro, né? Nós cuidamos até da nossa origem interna. Imagine um produto que seja externo. Ele tem uma biossegurança, tem muitos critérios que devem ser seguidos. E, Jossam, é engraçado que a gente começa a notícia falando assim que o Brasil, o Reino Unido, a Argentina tem feito barreiras desleais, né? E depois, lá no final da matéria, a secretária menciona novos parceiros. E quem são os novos parceiros? Inclusive o Brasil e o Reino Unido, que são novos parceiros para comercialização. Aí, ora, vejamos. Se somos desleais, por que estamos buscando para fazer
novos comércios. Então, será que é só uma intimidação esse começo dessa fala? Pode vir alguma represália com relação a isso, novas tarifas? Porque nós consideramos hoje que o Brasil não está fazendo nenhuma contrapartida, inclusive quando veio o tarifaço, né, o Brasil não teve nenhum contraponto, nenhuma outra situação que influenciasse para que novas tarifações ocorressem, muito pelo contrário, né? Foi um momento, assim, inclusive que... Jô, eu acho que tô travando a minha imagem. Vocês estão me ouvindo? Ela está travando um pouquinho, eu acredito, mas a gente está conseguindo te entender bem. Estão conseguindo. Nós não tivemos nenhuma retaliação por conta por parte do Brasil, inclusive, né? E falar que o Brasil está agindo de forma desleal e outros mercados não é uma verdade, até porque são oportunidades, né? O Brasil não vai deixar de negociar com uma demanda aquecida e necessária, né? Nós temos a produção aqui e a China tem a demanda lá, então nós iremos com certeza enviar esses produtos, né, que estão à disposição e disponíveis aqui no Brasil. Com relação às barreiras, as barreiras sempre existiram. Os Estados Unidos não é um mercado novo brasileiro, né? E também essas barreiras sanitárias não são de hoje, nem de agora, né? Elas sempre existiram aí no decorrer das comercializações. Elas foram implementadas, não foram para ser desleais, mas sim para ter um cuidado sanitário até com a população que vai consumir esse produto, né? Isso tudo se trata de, como você disse, uma oportunidade comercial. E a China, ela precisa de alguém. E aí o Brasil precisa tomar cuidado com os Estados Unidos ou não? Vamos falar de análise do Donald Trump, porque uma pesquisa, inclusive da CNN, mostrou que a aprovação dos 100 dias de Trump é a menor desde a década de 50, quando a gente começa a analisar os primeiros 100 dias de gestão do presidente. Esse é o pior número desde a década de 50, Daiane. Donald Trump reconquistou, né, o Salão Oval, assumiu o governo em meio aos melhores resultados da pesquisa de opinião de sua carreira pública. Porém, à medida que esses 100 dias foram se decorrendo, né, a visão dos americanos sobre a sua gestão se tornou profundamente negativa. O índice de aprovação de 41% é o mais baixo para qualquer presidente recém-eleito em 100 dias desde 1953, que foi a gestão de Dwight Eisenhower, e incluindo, portanto, aí o primeiro mandato de Trump. A aprovação da condução da presidência de Trump caiu 4 pontos percentuais desde o mês de março e 7 pontos percentuais abaixo do nível registrado no final de fevereiro. Olha só que informação, Daiane, somente 22% afirmam aprovar fortemente a condução da presidência pelo republicano, um novo recorde negativo também, e cerca do dobro, ou seja, 45 pessoas afirma desaprovar fortemente. Então a gente tem aí os próprios americanos, os hispânicos, né, que são pessoas, os brancos de lá, enfim, os brancos americanos, que são grande parcela do eleitorado de Donald Trump, também está começando a achar que ele está enfiando os pés pelas mãos, que ele está indo numa linha errônea, uma linha errada. E aí a gente começa a ver isso tudo, mas assim como é normal de qualquer tipo de governo, a gente vê também esse secretariado, a secretária dele, falando coisas boas, claro, para de fato não se afundar. Ela afirma que, embora as pesquisas mostrem queda na aprovação popular da política tarifária, os indicadores como inflação e custo médio de produtos
para o consumidor estão em uma trajetória de baixa, o que, segundo ela, reflete efetividade das medidas, mas a questão é que tem muita gente desaprovando. E aí a gente precisa ficar de olho nisso tudo, porque isso pode se tornar um erro ainda maior. Se os próprios americanos estão duvidando da gestão do presidente americano, é melhor ele ficar em alerta. Eu acho que é o que já aconteceu, a gente já comentou por aqui, Daiane, junto com o seu Bianco, o Trump ele já percebeu que ele enfiou os pés pelas mãos, porém não pode voltar atrás, senão a situação para ele fica pior, né? Já sei exatamente. A gente vê que é uma medida drástica, e quando ela começou, a medida das tarifações, ele tinha a maioria das aprovações com relação a essas taxações. Porém, as taxações chegaram numa medida drástica, né? Chegou a inviabilizar alguns tipos de comércio americano. Então, assim, Donald Trump é um grande estrategista, jogador, como seu pai até utiliza o termo, né? E a gente não sabe qual que é a real intenção e a finalidade, se era só amedrontar, voltar atrás depois e levar uma carga muito alta para depois deixar uma média e conseguir se beneficiar de alguma forma. Enfim, nós não sabemos, mas o que a gente sabe é que a retaliação foi muito grande, principalmente por conta da China. A China, que é a segunda também, uma das maiores potências mundiais aí, que tem uma comercialização muito grande e muito necessária entre o mercado chinês e americano. E o que aconteceu? Conforme chegou nos patamares drásticos, como eu falei antes, ficou inviável esse tipo de comercialização entre os dois países. Porém, a gente sabe que a China é detentor de alguns comércio de alguns equipamentos, né, principalmente tecnológicos, que só tem na China. Então é muito difícil você conseguir substituir esse tipo de comércio. Ao contrário dos Estados Unidos, que fornecem muitas vezes matéria-prima que, como eles mesmos falaram, é altamente substitutível. Então a gente tem aí algumas demandas também energéticas que os Estados Unidos também forneciam, agora estão reduzindo o fornecimento, porém não vejo tanto como essencial a maioria do comércio realizado por parte dos Estados Unidos para a China. E agora isso tem refletido aos americanos, né? Principalmente para o setor produtivo. Penso eu que o mercado americano, né, não deve estar muito satisfeito, principalmente aquele produtor que deve ter o seu estoque de soja, que deve estar plantando milho, né, e analisando todas essas situações. Se fosse no Brasil, contrário, né, o que o Trump tem feito lá tivesse sido feito no Brasil, certamente hoje nosso mercado estaria lá nas baixas, né, negativo todos os dias. Imagina os valores que nós receberíamos pela nossa commodity aqui no Brasil. Nosso prêmio estaria muito baixo. Então eu entendo a população americana em desaprovar, porque é uma medida muito drástica. Porém, o que a gente tem que lembrar? Que nem sempre os presidentes têm a popularidade para fazer grandes mudanças. Muitas vezes algumas mudanças que são necessárias, elas vêm até com a desaprovação. Nem todos aprovariam as mudanças. A gente não sabe qual que é o fim dessa história toda, né? O que a gente sabe é que as tarifações hoje estão muito ruins. Eu não sei qual que é a finalidade que ele pretende, até onde que ele pretende chegar com essas tarifações. Porém, o que a gente sabe é que não está agradando por hora. Talvez o final da história a gente possa contar aqui de outra forma, né? Seja algo que vai ser muito bom para os Estados Unidos, um novo mercado, uma nova estratégia, um acordo muito favorável para os americanos, né? Mas como ele tem esse jogo, ele não está revelando, e a população não sabe o que vai acontecer e acaba não gostando. Então, o que a gente tem a fazer é esperar e ver, né, qual que vai ser
a finalização dessa história, se vai ser um final feliz ou não. Daiane, isso, falando muito aí sobre esses dois, nos leva ao nosso segundo assunto, que Donald Trump ainda com as suas estratégias, recentemente ele disse que está em tratativa com a China, só que a China já disse que não, que essa informação é mentirosa. E isso, inclusive, está numa notícia divulgada no site Infomoney, que diz que a China afirmou que sobreviverá sem as commodities dos Estados Unidos e anuncia mais estímulos econômicos. Esses estímulos econômicos vêm justamente porque com essas tarifas em alta, fica inviável levar os produtos chineses até os Estados Unidos, que é um grande consumidor dos seus produtos, dos eletrônicos, como você mencionou, por exemplo, mas o nosso foco aqui é o agronegócio e a gente, trazendo essas informações, conseguimos mostrar o quanto que a China ela está disposta a manter essa briga, esse desacordo, doendo o quanto doer. Se for para levar para frente, a gente vai continuar. E eles já afirmaram, no início, nas primeiras ameaças, nessas primeiras discussões, nessas trocas de tarifas, eles já haviam falado naquelas primeiras horas que a gente não conseguia nem acompanhar por aqui. Opa, uma tarifa agora, 5 minutos depois, outra tarifa. E eles haviam informado naquelas primeiras horas de tarifas, eles já haviam afirmado que eles iriam até o fim, e eles estão indo, e mostrando o poderio chinês em cima dessa fala, eles anunciaram hoje, segunda-feira, que pode substituir as importações agrícolas e energéticas dos Estados Unidos em meio a essa escalada da guerra comercial entre os dois países. Ao mesmo tempo, autoridades detalharam novos estímulos para proteger os empregos, como eu mencionei, por causa desse problema com os Estados Unidos, e impulsionar o consumo interno, reafirmando uma meta aí de crescimento de 5% do PIB para 2025. Mas quando a gente fala de... Olha só, durante uma coletiva em Pequim, o vice-presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma afirmou que o país é capaz de atender a sua demanda sem depender dos produtos americanos. Ou seja, ou eles têm uma demanda interna que consegue suprir, eles têm uma capacidade interna que consegue suprir a demanda, ou eles precisam de novos parceiros comerciais. E aí entra o quê? Vale o jogo de... enfim, o Brasil no meio, como a gente falando de Brasil no meio dessa história, se aliar à China ou manter de alguma maneira uma parceria com os Estados Unidos. Não adianta, o Brasil é concorrente dos Estados Unidos nesse quesito. Ou compra do Brasil ou compra dos Estados Unidos. E aí, o Brasil vai ter que ficar baixando cabeça para Donald Trump? Jussa, eu acredito que os dois mercados são mercados muito necessários, né? Nós exportamos mais para a China do que para os Estados Unidos, porém, são produtos que também são necessários de exportação, né? São produtos, por exemplo, a carne bovina, a carne suína, são produtos que nós exportamos muito para os Estados Unidos. E para a China a gente exporta muita commodity, né? Muito soja, muito milho. E o que a gente pode fazer nesse turbilhão de informações? Eu acredito que o Brasil não tem que baixar a cabeça, mas o Brasil tem que ser negociador. Ele tem que continuar negociando com a China, negociando com os Estados Unidos e com outros mercados que aparecerem. Ele pode negociar com o Paquistão, com o Japão, né, com o Vietnã, como já foi feito visitas, né? A gente tem essa capacidade de fazer novos negócios também para não existir nenhuma dependência, porque toda dependência é perigosa. Porque a partir do momento que a gente tem uma dependência de um único mercado, a gente pode ficar refém, né, daquela situação ou de alguma imposição imposta por aquele mercado, né, por aquele comprador. Porque a gente tem uma visão aqui muito
direcionada sempre aos Estados Unidos, à China, mas existem mais inúmeros países, né, que podem ser também consumidores do produto brasileiro, né? Haja vista, o nosso mercado está sempre crescente. Nós até comentamos aqui, esse ano foi um ano recorde de produção e anos recordes virão também. Eu acredito que os próximos anos também serão cada vez mais produtivos, de acordo com a tecnologia, de acordo com áreas degradadas também que serão remanejadas para novos plantios. Então, nós precisamos buscar novos mercados e não abrir mão deles, de nenhum deles, inclusive, nem mesmo os Estados Unidos. Falou bonito, hein? Só para a gente finalizar, esses dados mostram, inclusive, que mesmo que Donald Trump queira afirmar por A mais B que o Brasil está errado, esse aumento do consumo chinês por parte dos produtos brasileiros não é de hoje. Em 2023, os Estados Unidos exportaram cerca de 33 bilhões de dólares em produtos agrícolas e 15 bilhões de dólares em energia para a China. No mesmo período, a participação americana nas importações chinesas caiu de 20% em 2016 para 13%, enquanto a do Brasil subiu de 17% para 25%. Ou seja, não é de hoje, essa parceria tem se estreitado e parece ser uma tendência chinesa manter aí uma proximidade. Claro, aquela história também que o seu Bianco também sempre fala por aqui, é melhor você ter os ovos distribuídos em várias cestas, porque se uma cesta cai, não são todos os ovos que são perdidos, mas é muito mais seguro tratar com o Brasil do que com um país tão incerto quanto os Estados Unidos, quando se tem um Donald Trump na gestão. Daiane, no próximo bloco a gente fala sobre empregos na cadeia da soja que caíram em 2024, mas a agroindústria avançou, alta de 20%, foi um salto gigantesco. Que será que está acontecendo? Será que conseguiremos fazer uma análise, Daiane? Vamos sim tentar fazer uma análise aí do que está acontecendo com esse mercado. No próximo bloco, você que é nosso telespectador está conosco, segura, é bem rápido, a gente volta já. O Agrodebate desta segunda-feira está de volta e agora para falar sobre números de vagas de emprego, já que a cadeia produtiva da soja e do biodiesel no Brasil registrou uma retração no mercado de trabalho no ano passado. Bom, os números mostram e são dados do CPE, inclusive, que o total de pessoas ocupadas caiu 3,2% em comparação ao outro ano, 2023, portanto. Esses 3,2% totaliza 2,26 milhões de trabalhadores. Quando a gente fala na porcentagem, não dá essa ideia, né? Mas quando a gente vê esses números, aí a gente começa a entender melhor. Para debater sobre isso, eu já chamo minha amiga Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócios, para compor a nossa bancada dessa dupla de dois por aqui, Daiane. Essa redução, Daiane, diz na matéria disponibilizada no site AgroLink, que ela foi puxada principalmente pelo setor primário, que é o da soja, e pelos agroserviços, que sentiram impacto direto na quebra da safra 23-24. Aí vem uma informação que contraria isso tudo, já que o setor de agroserviços, que historicamente concentra o maior número de postos de trabalho dentro da cadeia da soja e teve uma queda de 4,98% no volume de pessoas ocupadas, tem em contrapartida aí o processamento da soja e a produção de derivados como rações e biodiesel, que alavancaram a geração de empregos industriais. E aí que está o ponto, os empregos industriais
Eu acho que estamos com um problema na internet, né? Mas enquanto isso eu vou explanando por aqui. O processamento da soja e a produção de derivados, como rações de biodiesel, a alavancar a geração de empregos industriais. O que eu quero debater é sobre a gente teve uma queda no volume de pessoas ocupadas dentro da cadeia da soja. E a gente vê um aumento expressivo na geração dos empregos industriais, né? Os empregos agroindustriais. Daiane, você conseguiu ouvir minha linha de pensamento? Porque a gente viu caindo, para a gente entender assim, na cadeia da soja, quase 5% de queda. E os empregos agroindustriais cresceram. A gente sabe que a gente tem aí as agroindústrias, que são principalmente as fábricas de biocombustível, não somente biodiesel, mas também bioetanol. Mato Grosso lidera com 85% da produção nacional de biocombustível, por parte de biocombustível de milho, né? E então a gente tem números assim que mostram que, eu gostaria de ouvir a sua opinião, mas é uma tendência a gente perder empregos, empregos diretos na cadeia da soja e ter mais dentro da agroindústria. Será que a gente vai se perdendo? É o que? A tecnologia vai substituir essas vagas de emprego? Aonde essas pessoas vão trabalhar? Eu gostaria de debater um pouquinho com você sobre esse assunto. José, é um assunto muito interessante e até parabéns pelo enfoque, porque nós estávamos aqui falando até esses dias atrás sobre a preocupação da falta de mão de obra. E olha só a notícia que vem agora, de que estão em queda, né, o número de empregos no setor diretamente ligado à agricultura, soja, commodities, né? Mas o que a gente consegue analisar? Que essa queda na quantidade de empregos, ela está diretamente relacionada à quebra de safra que nós tivemos em 2023, 2024. Então, o que aconteceu? Um ajuste de mercado, um ajuste no sentido de vamos apertar o cinto, né? Aquele produtor que perdeu lá a sua safra, ele está tendo que fazer cortes necessários, e muitas vezes eles acabam refletindo ao emprego, ao trabalho, né? Porque senão também, se aquele produtor está sem remuneração, ele também não pode remunerar os seus funcionários. Então, de uma forma ou outra, vai ter um impacto também nos funcionários. É uma queda que não foi tão significativa, aproximadamente 5%, porque outros setores supriram essa queda. E no agronegócio sempre vai acontecer esse tipo de situação. Vai aumentar o número de vagas em um setor e diminuir no outro. As vagas elas vão migrando. Por exemplo, hoje em dia as vagas que estão em alta são tecnologias, né? A gente pode ver que existem vagas para piloto de drones, que são vagas novas, né? Totalmente relacionadas à tecnologia. Pessoas que têm tecnologia da informação no currículo, né, na sua graduação, formação, estão também em grande atuação, porque hoje em dia a gente tem uma mecanização e uma automação muito maior da produção. O que antes a gente fazia na linha, na picareta, hoje os satélites nos ajudam, hoje os sistemas nos ajudam, eles que vão fazendo esse trabalho. Então, a mão de obra não vai acabar, ela só vai ser direcionada para outra tecnologia. Eu acredito que pessoas que mexam com sistemas, que também entendam sobre tecnologias, automação, são essas pessoas que vão ser buscadas no mercado de trabalho, né? Não só aquelas pessoas que sabem só dirigir, por exemplo, que antigamente a gente precisava só dirigir ou só saber. E hoje em dia não, hoje em dia cada vez mais a gente tem que estar antenado, né, nas tecnologias e saber lidar e aprender também com elas. E esse mercado ele tem se voltado hoje para a agroindústria, ele está em crescimento, isso com certeza. Novas fábricas, né, estão se abrindo aí, aqui mesmo na nossa região a gente tem fábricas de
etanol, já tem biodiesel também procurando a região aqui, que é uma região que tem a produtividade muito grande, então tem o material necessário para que elas abram, né, nessa localidade. E mão de obra é algo que sempre vai necessitar, Jussan. A gente fala que para o telespectador também eles devem estar percebendo esses movimentos diferentes. O que muda é para que setor que vai ser necessário. Vai trabalhar para o agronegócio? Vai, mas vai ser operador de sistema, vai ser operador de drone, vai fazer a leitura do GPS, né, para saber sobre os talhões, sobre a produtividade. Você lembra que a gente trouxe aqui uma informação um dia sobre, eu acho que era até uma foto, que nessa foto dava para ter aproximadamente quantas sementes de soja que tinha por metro quadrado daquela variedade, né? Então foi possível chegar numa contagem bem próxima. E a gente vê que vai mudando, né, as formas de contabilizar, planejar, e esses empregos que, ora, foram perdidos, daqui a pouco vão ser alcançados novamente. Porque a gente sempre traz aqui a informação de que a produção sempre vai aumentar, provavelmente vai aumentar. Por quê? Por causa da tecnologia, por causa da demanda, por causa das áreas que ainda precisam ser, que são degradadas, né, e precisam ser restabelecidas para um novo plantio ou para agropecuária. Então, tudo isso vai demandar mão de obras. Então, aquelas pessoas que tiveram uma frustração de safra lá atrás, provavelmente tiveram uma safra melhor esse ano e nos próximos anos também terão. Então, elas vão necessitar novamente dessa mão de obra e vão ao mercado buscando. Eu tenho certeza que em uma nova pesquisa, 2025, 2026, a demanda por mercado de trabalho vai ser muito maior do que 5%, até dobrando, acredito. É o que a gente conclui, principalmente através dessa tua análise, muito bem feita, inclusive, é que isso é algo pontual, né? Os problemas acontecem, assim como numa empresa, um ano vai bem, outro ano não vai bem, e nesse caso houve uma quebra de safra que está relacionada diretamente não à gestão, mas sim ao clima, né? Que depende, que é um dos principais fatores aí que dependem para o sucesso de uma safra. E outro destaque também, Daiane, que vale até para ressaltar para o nosso telespectador, quando a gente enxerga números como esses, nossa, vagas de emprego diminuindo ou a quantidade de pessoas ocupadas diminuiu, não se trata dessa informação isolada, ela não deve ser analisada dessa maneira. A gente deve enxergar as oportunidades também. Eu me lembro também que recentemente nós divulgamos dados por aqui que os cursos de qualificação profissional do agronegócio nos últimos 10 anos cresceu em 1000%. São assim, as qualificações elas estão crescendo também. Então o trabalhador ele não vai ficar sem a oportunidade dele, as oportunidades vão aparecer e assim como você disse, piloto de drone, outras vagas vão surgindo. E isso me faz até lembrar de um meme na internet, porque eu sempre estou ali na internet e eu vejo os memes. E tem um meme que uma mãe fala assim, eu não vou saber mencionar quem, mas ela fala, meu filho está estudando para profissões que ainda não existem. E alguém pergunta, que tipo de profissão? Não sei, porque ainda não existe. Então, o papo é esse, sabe? Porque a gente não sabe, às vezes a gente fica sem norte num momento como esse, mas novas profissões estão sendo criadas. Quem diria que um dia existiria a profissão de piloto de drone? Eu comecei a pilotar drone há alguns anos atrás, e na brincadeira, o sonho de criança de pilotar um helicóptero de controle remoto. E hoje isso se torna uma profissão e de maneira alguma que eu quero reduzir aqui o trabalho, porque é um trabalho que hoje depende inclusive de muita qualificação para ser executado. Então, e às vezes a chave disso tudo é a qualificação. O mercado está buscando novas oportunidades e novas oportunidades podem demorar, mas a demanda é que seja rápida, então aparecem e às vezes a grande oportunidade está no telespectador, no trabalhador aí, de também ter a visão de enxergar lá na frente, porque é isso que o mercado está fazendo, buscando enxergar lá na frente, né, Daiane? Exatamente, Jossan. E eu aqui não vou fazer merchan, nem estou recebendo propaganda por isso.
Mas a gente tem o Senar, o Sebrae, em parceria com o sindicato, que traz inúmeros cursos, tem uma lista lá de cursos até gratuitos que eles fornecem, né, para a população. E a gente vê que esses cursos muitas vezes já entregam diretamente ao mercado de trabalho uma oportunidade. Aquela pessoa que se forma ali no curso já sai muitas vezes até empregada. Então, assim, tem que buscar, né, sempre estar evoluindo. Pessoalmente também, a gente também tem que sempre buscar melhorar, né, Jassan? E as pessoas que querem melhores oportunidades também têm que estar bem antenada aí com as tendências do mercado. Hoje em dia é tão fácil, né, você fazer um curso, você consegue acesso na internet, você consegue um acesso a um sindicato. Parece que antes a gente tinha oportunidades muito limitadas em determinados locais do país, né? Nós mesmo, no interior do Mato Grossense aqui, se não fosse algum palestrante vir de fora ou procurar informações só na Barça, né? E hoje em dia a internet é um mercado aberto e a gente tem excelentes cursos, excelentes professores de todos os lugares do mundo que estão aí à disposição. Daiane, eu também vou fazer o meu jabá e gratuito também para o Senar, porque eu sou muito fã do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e que possui cursos que são todos gratuitos. Inclusive eu já vou até fazer a propaganda aqui para o nosso telespectador. O Senar possui o Senar Play. Você pode acessar no seu celular aí e fazer cursos gratuitos pelo celular. Senar Play. Baixa aí na tua loja de aplicativos. O Senar Play tem cursos gratuitos ali. Então, só não se qualifica quem não quer. Quem estiver reclamando aí do teu lado é porque a pessoa não está interessada mesmo, porque se tivesse, estava correndo atrás de negócio, porque tem coisa para todo mundo aqui. Tô revoltado. Vou até fazer um break aqui para eu dar uma respirada. E no próximo bloco, Daiane, a gente fala de coisa boa, viu? A gente vai falar de um método aí, ó, que identifica cafés adulterados. Você gostaria, Daiane, de tomar um café em casa que não é café puro? De jeito nenhum, né, Jassan? A tecnologia vem trabalhando até nisso aí, viu? Vamos falar sobre isso. Intervalo para eu respirar e eu ficar mais tranquilo aqui. No próximo bloco a gente volta. Agrodebate desta segunda-feira está de volta. Obrigado por continuar conosco. Estamos prontos para começar o nosso último bloco. O programa já está quase acabando. Fica conosco. Gente, olha que informação legal. Um método identifica a adulteração em cafés usando fotos com celular. Olha só que informação é essa, hein? É a tecnologia que a gente falava no bloco anterior. Eu já vou chamar a Daiane aqui comigo para eu trazer essa informação, que é inclusive de uma pesquisa, viu, Daiane, desenvolvida pelo Michel Rocha Baqueta, vamos dar nomes, que durante o seu doutorado na Unicamp, ele resultou na criação de um método que é inovador aí, ó, para autenticar cafés canéforas, produzidos por indígenas em Rondônia. Vale lembrar que o Brasil é o segundo maior produtor mundial de cafés, né, dessa espécie, e que também é conhecida como robusta, café robusta. Eu já tinha ouvido falar do café robusta, mas não sabia que se tratava disso. Olha que interessante. E isso, Daiane, pode ser até uma oportunidade de mercado para o Brasil, e já a gente chega lá. Mas essa técnica, eu não sei se nós temos a foto aí para mostrar, não dá para ter muita noção, eles ainda divulgaram poucas informações a respeito desse assunto, mas essa técnica utiliza imagens captadas por qualquer celular, o meu celular, o seu celular, só que ela precisa de um dispositivo que foi criado e que ele é impresso naquelas impressoras 3D, né? Essas fotos elas revelam características físicas daquela amostra de café ali em questão, por meio de um sistema que para criadores de conteúdo já sabem do que se trata, o RGB, que enfim, em um bom resumo, são as cores Red, Green e Blue,
que daí tem RGB e CMYK, para quem entende de publicidade, já sabe do que se trata, mas enfim, essas informações elas são de cor, tá? E elas são analisadas por ferramentas de ciências de dados. Depois de treinar, porque eles ficam treinando o modelo, né? Olha aí, ó, é o celular com o dispositivo, não dá para ter muita noção, mas o que foi divulgado até agora é isso. É usando o celular e um dispositivo que foi criado, impresso com uma impressora 3D. E aí, depois de treinar esse modelo para ele aprender, a precisão foi de 95%, Daiane. É a tecnologia a favor ou não é? Com certeza. Hoje em dia nós temos, com a alta do café expressiva, a gente até comentou aqui, Jussan, sobre, na época das queimadas, eu não sei se você, telespectador, se recorda, Minas Gerais foi muito afetada com as queimadas. Algumas fazendas inteiras foram queimadas e, assim, muito tempo para conseguir retornar essa produção, essa produtividade. Então, a quantidade de produtos no mercado aumentou demais, porque a demanda e a oferta é quem manda nos preços, afinal de contas, né? E nós falamos aqui, até informamos o telespectador que o aumento do café subiria a mais de 200%, né, em até 6 meses, e foi o que aconteceu. O café está com um preço médio Brasil de mais de R$ 50 o quilo. E isso é aqueles cafés que a gente conhece mais comuns, né, já são mais populares. Agora, quando a gente vai para um café mais gourmet, mais especial, aí o preço sobe ainda mais, né? E o que aconteceu? Existem alguns produtos que estão vindo para tentar substituir esses cafés, né? E o famoso café fake, está entrando no mercado. Inclusive, é um alerta para você, consumidor, quando for comprar o seu café, desconfie de preços que estão muito abaixo, porque esses cafés, eles estão vindo com uma embalagem muito parecida, porém, olha só o que tem na embalagem: pó, sabor, café. Ou seja, você não está mais ingerindo um café, você está ingerindo um pó que tem o sabor de café. É muito artificial isso, porque esse pó, ele é o resultado de moagem de resíduo de café, que não tem o café. Ele tem só as folhas, o caule, tudo, menos o café. Até resto de milho, a gente vê muitas vezes, né, quando a gente compra um café mais baratinho, que vem lá um pedaço de grão de milho, que tem moagem de outras coisas que não são café. Resíduos amarelos, resíduos vermelhos, muitas vezes vêm, né, de florais. E esses cafés, os fakes, eles são de casca de árvores, folhas, raízes e residuais mesmo, até sujeira. Então, pasmem, é isso que eles estão fornecendo nesses cafés. Pó, sabor, café. Fique atento você, consumidor, para não cair num cafezinho amargo, como o Jossan falou, né? Ele só tem o sabor de café, mas de café ele não tem nada. E esses aplicativos, Jossan, que estão vindo agora com essa tecnologia, é justamente para evitar as falsificações. Né? As falsificações estão acontecendo muito, porque o preço do café realmente está muito alto. Então, aqueles malandrinhos, né, que vão tentar vender gato por lebre, fazer alteração, adulterar o produto. Então, vão se criar métodos, né, para fazer essas avaliações. Esse método, inclusive, ele tem 95% de eficácia por enquanto. Eu digo por enquanto porque, com certeza, ele vai ser aprimorado, né? Vão vir melhorias nesses métodos. E eles servem para quem? Para o próprio produtor, para ele também não ser lesado na hora da venda, né? Porque acontece, né, Jossan? A gente tem os classificadores, e às vezes os classificadores podem dar uma nota para o café que não é a nota real. Então, o produtor também pode ter uma contraprova para exigir o preço justo do seu produto. E tem um outro benefício também que pode ser para os exportadores, aqueles que compram efetivamente o café, né, que vão exportar o café.
para ele saber se aquele café tem uma procedência ou não, se realmente ele tem aquela qualidade ou não. A gente está falando aqui de café, esse aplicativo ele foi desenvolvido numa área indígena até, né, Jussan? E um dos cafés muito bem conceituados, numa região da área amazônica, que tem umas notas muito altas, são cafés extremamente finos, né, gourmetizados, e é uma área que eu acho que o Brasil deveria investir mais, porque a gente vende o café muito primitivo, e muitas vezes ele vai lá para a Alemanha e é vendido por preços altíssimos, né, encapsulado, gourmetizado, embelezado, e por que não a gente fazer esse processamento já e vendê-lo dessa forma, né? Haja vista quem são os produtores somos nós. Então, a qualidade do café brasileiro, ela é indiscutível. A gente tem que ter mais mecanismos para aprender, usar o próprio Senar, né? Para aprender como levar até o mercado externo de uma forma mais valorizada. Assim como o nosso colega das castanhas levou até o comércio internacional, nós também podemos, né, Jussan? E aqui fica nosso alerta para a população ficar esperto aí, ler o rótulo dos cafés. Eu não sou nenhum especialista, Daiane, mas lendo, né, algumas informações para a gente trazer para o nosso telespectador, a gente vai descobrindo, né, que para que o café seja o premium, por exemplo, ele precisa ter uma nota mínima, cafés canéforas especiais do Espírito Santo e da Amazônia podem atingir notas superiores a 80 pontos, como você mencionou, entrando assim, portanto, na categoria dos cafés especiais. E aí a gente vê, então, portanto, até uma oportunidade de mercado. Olha só que beleza, não pode ser uma oportunidade de mercado essa? Que maravilha a gente poder disponibilizar um café premium, porque muitas vezes a gente manda o café verde para outros países que lá moem, enfim, tratam de manusear o café para que aí seja disponibilizado, e aí nas suas notas a atribuição dele, se é café comercial, se é café, enfim, de acordo com a nota. Mas são oportunidades que a gente vê, e a gente pode ver mais desenvolvimento, para a própria região amazônica. E detalhe, de maneira sustentável. A gente está falando de produção que pode acontecer, né? O café ele demora um pouquinho, acho que são 3 anos para você poder fazer a colheita, se eu não me engano, né? Se eu estiver errado, me desculpem aos produtores aí. Mas são exigências e a gente vai vendo que a gente tem um grande potencial. Então, eu fico muito feliz com esse tipo de análise, fico muito feliz com esse tipo de ferramenta desenvolvida, porque não é novidade para nenhum telespectador por aqui, sou um grande fã também de tecnologia e fico feliz demais. Inclusive, tinha uma outra pauta para a gente conversar sobre tecnologia hoje por aqui, que vai ficar para amanhã, Daiane. Aliás, sobre turismo rural, né, que foi uma sugestão sua, inclusive, e que a gente tem muito a explanar, mas hoje não dá mais tempo não. Mas são notícias boas que a gente vai vendo por aqui. Daiane? Com certeza, Jussan. A gente sabe que o nosso país ele é riquíssimo, né, em tantas culturas que são trazidas às vezes que nem é da nossa região e dão certo aqui no nosso estado e em outros estados, porque nós temos um clima privilegiado, né? Nós temos pessoas dispostas e um clima privilegiados. Então, oportunidades existem, estão aí, e o necessário muitas vezes é profissionalizar ou ficar aliado da tecnologia, que ela é uma grande aliada, né, de tudo, do desenvolvimento. E você que é um fã sabe bem disso, né, Jussan? E que bom a gente poder trazer notícias assim ao telespectador de oportunidades e bons negócios. E eu também gostei, Jussan, que você trouxe do Senar Play. Eu não sabia. Fiquei muito feliz. Viu? Por isso que é importante essa troca de informações. Isso é que a gente pode se capacitar sem sair de casa também, tá? Tem cursos, a maioria dos cursos no Senar Play, eles são próprios para assistir aqui, não precisa ser presencial, mas também tem a opção de se inscrever em cursos presenciais.
é ótima oportunidade para o nosso telespectador, para você e para todos que estão nos assistindo, ficar atento. Às vezes ali a gente consegue identificar para que lado que o mercado está indo de acordo com os cursos. Se o curso está jogando a profissionalização para esse lado, é porque está precisando. Os cursos, eles são assim, né, Daiane? Ele é uma profissionalização de um problema. Existe um problema, então vamos capacitar. Porque digamos que tem operadores de máquina em excesso. Vai continuar fazendo curso de operadores de máquina para saturar o mercado? Tem que ir aonde está a ferida, onde é que está doendo. Então, se está para aquele lado, investe para aquele lado. Às vezes é um termômetro. José, pelo amor de eu me bananei aqui nos comentários. Foi muito bom o programa hoje. Eu também estava com saudade de vocês, de vir aqui até o Agrodebate. Muito obrigada a você, telespectador, por nos ouvir e por sempre dar esse feedback para a gente. Pode trazer também, mandar mensagem para a gente trazendo assuntos, né, José? E ficamos por aqui hoje e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada a vocês e tchau para minha Lavínia. Isso aí, obrigado, Daiane, isso aí. Amanhã a gente está junto. Um abraço para você, estávamos com saudade. Vamos ver se a gente consegue se reunir. Acho que essa semana a gente não consegue reunir o trio, só na semana que vem. Mas a gente está aqui todos os dias trazendo informação para o nosso amigo telespectador. Um abraço, tchau para você, tchau para a Lavínia, beijos. Para o nosso telespectador, obrigado pela companhia. Amanhã estamos juntos, boa noite, até amanhã, tchau.